existe um outro evangelho. O evangelho puro, não existe um outro. Mas só que apareceu um outro. Mas não existe, porque o evangelho é único. Aquilo que eles estão pensando que é evangelho, não é evangelho. Tiago, capítulo 4, verso 13 a verso 17. Tiago, capítulo 4, verso 13 a verso 17. Bem, como é de conhecimento de todos, a carta de Tiago é uma carta que se encontra na lista das cartas universais. Nós temos conhecimento, cartas universais são aquelas cartas que foram escritas por diversos autores. Nós temos 1 João, 2 João, 3 João, nós temos Judas, nós temos Tiago também. Portanto, cartas universais são cartas que foram escritas por diversos autores. E esta carta é designada como uma carta universal. No capítulo 1 desta mesma carta, capítulo 1, a autoria da carta faz questão de apresentar-se. Nós podemos ver que está escrito: Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, às 12 tribos da dispersão. Bem, o capítulo 1 é dividido por duas seções. A primeira seção é a seção que apresenta a autoria da carta. A segunda seção é a seção que apresenta os destinatários da carta. Nós temos aqui Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Podemos notar claramente na primeira seção do versículo 1 do capítulo 1, Tiago apresenta-se como alguém que está por debaixo do senhorio de Cristo, ou seja, como alguém que está em serviço de Cristo. E na segunda seção, Tiago apresenta os destinatários da sua carta, as 12 tribos da dispersão. 12 tribos da dispersão é uma nomenclatura usada para poder atribuir aos judeus que estavam na diáspora, que estavam nas regiões gentílicas. As 12 tribos da dispersão, saúde. Tiago está endereçando a sua saudação aos judeus cristãos que estavam vivendo na diáspora. Ou seja, judeus cristãos que haviam se dispersado. O Novo Testamento, os Evangelhos, nos registram pelo menos 4 indivíduos com o nome de Tiago. Tiago, pai de Judas, não Iscariota, Tiago, filho de Zebedeu, Tiago, filho de Alfeu e Tiago, meio-irmão de Jesus. Dentre esses Tiagos, o Tiago que recebe a autoria desta carta é o Tiago, meio-irmão de Jesus. Por que a autoria desta carta é dada ao Tiago, meio-irmão de Jesus? Por causa da semelhança que existe entre o discurso que ele dirigiu na Assembleia que foi realizada em Jerusalém, está escrito isso em Atos capítulo 15, entre a semelhança que é entre esse discurso e a performance dessa mesma epístola. Por isso é que esta epístola é atribuída à autoria do Tiago, meio-irmão de Jesus Cristo. Primeiro capítulo, capítulo 1, versículo 1, deixa muito claro o destinatário da carta. Tiago estava escrevendo essa carta dirigindo aos cristãos judeus na diáspora. Tiago, quando escreve essa carta, ele leva pelo menos em conta 2 propósitos. O primeiro propósito, ou o primeiro objetivo desta carta o Tiago escreveu essa carta para poder corrigir uma compreensão errada sobre a fé, para corrigir uma fé corrompida que estava vazando rapidamente dentro da igreja. O segundo objetivo era para poder demonstrar ou explicar a natureza da verdadeira fé. Bem dizer que Tiago aqui, ele não procura estabelecer meio termo. Para o Tiago, o cristão é aquele indivíduo que pratica a palavra de Deus. Para o Tiago, o cristão é aquele indivíduo que vive conforme a palavra de Deus. Então, uma pessoa que não vive conforme a palavra de Deus, uma pessoa que não vive conforme os padrões de Deus, ele não é cristão. Ele não é cristão.
No primeiro verso, que é o verso 13 do capítulo 4, os textos que eu apresentei, verso 13, deste mesmo tópico, porque nesta carta o Tiago vai falar de vários tópicos, vai falar de vários assuntos. Neste assunto que nós vamos abordar, ou neste tópico, que é uma composição de 5 versos, Tiago vai abordar sobre a falibilidade dos projetos humanos e a brevidade da vida. No primeiro verso, que é o verso 13, ele diz: atendei agora, vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, e lá passaremos um ano, e negociaremos, e teremos lucros. Neste verso, que é o verso 13, que eu coloquei como a exposição A, ou a divisão A do meu esboço, das minhas divisões, podemos ver claramente o vocativo aplicado pela autoria. Ele está chamando a atenção aos seus leitores ao assunto que ele vai abordar. Atendei agora, vós que dizeis. Essa expressão em todo o Novo Testamento só ocorre somente neste texto. Por quê? Porque é algo bastante sério que Tiago pretende abordar. Atendei agora, vós que dizeis. Vós que dizeis. Isso demonstra que Tiago está se dirigindo a um grupo específico de pessoas. Vocês que dizem, vocês que afirmem. Isso mostra claramente que Tiago está se dirigindo a um grupo específico de pessoas. A expressão indica claramente que a autoria está dirigindo-se a um grupo específico de indivíduos que possivelmente alegavam ser cristãos. Neste quesito, Tiago chama a atenção destes mesmos indivíduos para que possam concentrar-se no assunto que ele tem a abordar. O que ele diz? Hoje ou amanhã iremos para tal cidade e lá passaremos um ano e negociaremos e teremos lucros. Tiago está dizendo que ele está se dirigindo a pessoas, negociantes, que haviam feito um plano sobre o que pretendem fazer no dia de amanhã. O texto grego desta mesma seção diz literalmente que aqueles que estão dizendo, ou está indicando as pessoas que vivem habitualmente, sem levar em conta a vontade de Deus. Tiago está se dirigindo a certos indivíduos que faziam planos daquilo que pretendem fazer no dia de amanhã, sem levar em conta a vontade de Deus. É claro que Deus não nos proíbe de nós fazermos um plano de algo que nós pretendemos fazer no dia de amanhã. Deus não nos proíbe. Deus não nos proíbe em nós projetarmos o que nós pretendemos fazer no dia da manhã. Deus não nos proíbe. Mas a proibição que nós podemos notar nesta passagem é aplicada ou é aplicado aos indivíduos que faziam projetos daquilo que eles pretendem fazer no dia de amanhã, colocando Deus de lado. É como se eles estivessem a dizer, independentemente da vontade de alguém, independentemente da vontade de Deus, amanhã eu farei isso. Amanhã as coisas vão acontecer conforme eu planeei. Hoje ou amanhã iremos a tal cidade. Lá passaremos um ano e negociaremos e ganharemos. O amanhã pode ser
podemos entender como um futuro que está distante ou um futuro que está próximo. Nós temos presenciado que existem muitos jovens hoje, muitos jovens dentro do cristianismo, que têm aplicado esforços enormes para poderem realizar os seus projetos, independentemente das circunstâncias. Eles fazem de tudo. Alguns abandonam a fé em busca da concretização dos seus planos. Eles não querem saber da vontade de Deus. Não querem. Nós temos notado que existem vários crentes que têm se apostatado da fé por causa dos seus planos. Eu quero ser isso aqui, então eu vou fazer de tudo. Mesmo que me custe a minha fé, eu vou conseguir. Nós presenciamos isso. Nós presenciamos isso. As pessoas se corrompem, as pessoas entregam-se sexualmente com o propósito de realizar os seus planos, os seus sonhos. O texto descreve pelo menos 5 declarações egocêntricas contra esses indivíduos. Essas declarações estão, em primeiro lugar, determinar o tempo de acontecimento sem levar em conta a vontade de Deus. Vós que dizeis hoje ou amanhã, vocês que determinam sem levar em conta a vontade de Deus o que deve acontecer amanhã. Esses indivíduos, que possivelmente eram negociantes, judeus, que aparentemente professavam a fé cristã, eles confessavam, determinavam o tempo pelo qual os seus negócios deveriam acontecer. Deve ser amanhã, ou seja, deve ser o tempo em que eu estou a determinar. Nós temos ouvido vários pregadores, vários pregadores a dizerem que, olha, o tempo depende de ti. Tudo no tempo depende de ti. Você tem que declarar que vai acontecer. Não olhe para as circunstâncias, não olhe para nada que está em volta de você. Determine e siga os seus objetivos, que vai acontecer. Então, é contra esses que Tiago está a rebater. Vocês determinem um tempo em que as coisas devem acontecer. E nós temos notado que existem vários cristãos frustrados. Por quê? Porque as coisas não acontecem conforme eles planearam. Daqui a 5 anos, eu devo ser licenciado. Passem mais de 5 anos, a pessoa não se torna licenciada. Frustração. Daqui a 3 anos eu devo casar. Passem mais de 3 anos, não casa. Frustração. Determinar o tempo do acontecimento sem levar em conta a vontade de Deus. Quer dizer que as pessoas que fazem isso, eles não pensam na vontade de Deus. Que agem desta maneira, não pensem na vontade de Deus. Não é como Deus quer, não é se Deus permitir, mas é como eu quero. Como eu penso, como eu tenho declarado. E em termos de negócio, nós temos notado que existem várias pessoas também frustradas. Por quê? Porque fez um investimento que lhe daria lucro de provavelmente 500 mil kwanza e por sua vez acabou por receber o lucro que ele não esperava. Ele esperava receber o lucro de 500 mil kwanza ao invés de estar recebendo o lucro de 100 mil kwanza. E essas pessoas que determinem todas essas coisas, sim, quando não acontece conforme esperavam, ficam frustrados. Por quê? Porque eles não levaram em conta a vontade de Deus. Não levaram em conta a vontade de Deus. Hoje ou amanhã, as coisas vão acontecer conforme eu quero. No futuro eu serei quem eu digo, quem eu tenho declarado ser. Eu penso em ser uma doutora, eu penso em ser um enfermeiro, eu penso em ser um engenheiro, independentemente das circunstâncias, eu vou ser.
Não tem nada a ver com se Deus quiser, se vai haver circunstâncias que não vão me permitir chegar até os meus objetivos. Não tem nada a ver. Eu vou ser. Egoísmo. Imprudência. Vocês não veem? Cristãos abandonarem a fé. Cristãos a venderem a sua fé, a se prostituírem em busca da concretização dos seus sonhos. Eu havia planeado com 30 anos, deveria ser um homem casado e com 3 filhos, e não acontece assim. Vai engravidar sem casar. Eu havia planeado que quando eu tiver 20 anos eu devo ser uma mãe, com um filho já. Não acontece assim. Vai se entregar, fica grávida. Ao invés de dizer que não, se for da vontade de Deus vai acontecer assim. Não se fala muito da vontade de Deus hoje. É a minha vontade. É o que eu quero, é o que eu penso. É conforme eu planeio. Não Deus, eu. Quanto mais o tempo passa, o ser humano tem se tornado cada vez mais egoísta. O ser humano tem pensado que é dono de si mesmo. A segunda declaração, determinar o lugar específico em que acontecimento se dará. Determinar o lugar específico em que o acontecimento se dá, ou seja, determinar o lugar específico em que esse mesmo acontecimento deve ocorrer. Não, isso deve acontecer no lugar X. É lá onde eu devo me formar. É lá onde as coisas devem acontecer. Tem que ser assim. Se Deus quiser, eu vou trabalhar aqui. Não, não se fala disso. Se Deus quiser, não. Conforme eu quero, eu vou trabalhar numa lua. Conforme eu penso, eu vou trabalhar. E eu vou trabalhar. Mesmo que seja necessário vender alguém, eu vou trabalhar. Vocês não veem pessoas que têm vendido familiares, vendem irmão, primo, para poder ter um emprego? Eu devo ser funcionário de AGT, custe o que custar, eu devo trabalhar na AGT. Então as pessoas determinam o lugar em que eles julgam que um certo acontecimento em suas vidas deve ocorrer. Terceira declaração, determinar o tempo em que o negócio será efetuado. Quer determinar o tempo em que o negócio será efetuado. O meu negócio tem que acontecer assim, no tempo X, conforme eu determinei. Tem que ser amanhã, tem que ser amanhã. Não pode ser depois da manhã, tem que ser amanhã. Amanhã eu tenho que receber aquele dinheiro. Na terça-feira, na segunda-feira, na quarta-feira, as coisas devem acontecer assim. Se não acontecer assim, é um caos. Tanta gente frustrada por causa do amanhã, por causa de dinheiro. Não, isso aqui, esse negócio amanhã vai dar certo. Eu amanhã tenho que conseguir aquilo. Quando não der certo, tristeza sobre tristeza. Mas uma pessoa que confia no Senhor, ele tem paz, mesmo quando não der certo. Ele tem paz, mesmo quando não acontecer. Mesmo quando não acontecer conforme ele esperava, ele tem paz. Tem paz. Quarta declaração, determinar por si mesmo a própria negociação. Tem que ser esse negócio, tem que ser mesmo isso aqui. É mesmo esse negócio que eu pretendo fazer. A quinta declaração, determinar por si mesmo o resultado final sem levar em conta a vontade de Deus. No texto diz,
lá passaremos um ano, tempo, negociaremos, negócio, teremos lucros. Lucros. Quer dizer que eu tenho que lucrar, tenho que me beneficiar deste negócio conforme eu planeei. Tem que ser conforme eu planeei. As coisas devem acontecer conforme os meus planos. Não conforme os planos de alguém, meu pai, meu tio, os meus avós, Deus, conforme eu planeei. Os pregadores de autoajuda, autoajuda, né? Enfatizem bastante isso. Você é o centro. É você quem manda. Crie os teus planos, projete os teus planos, entregue nas mãos de Deus. Deus vai fazer exatamente conforme os teus planos. Não tem nada a ver sobre confiar nele, depender dele. Não. Mas é entregar a ele, ele vai fazer conforme os seus planos. Parece que Deus é um fantoche. Existem certos movimentos que tratam Deus como se fosse um boelo, um fraco, um mais velho aguado. Sabemos como é que é um mais velho aguado, né? É alguém que tem idade, parece ser forte, mas é muito mole. Esse é o mais velho aguado. Então, Deus não está à nossa disposição. Nós é que estamos à disposição dele. Não é conforme nós queremos, conforme nós pensamos, conforme nós planeamos, mas é conforme a vontade dele. Amém? Amém. Tem de ser assim. Se não der certo, se Deus não quiser assim, então eu devo mudar. Eu devo mudar. Não vou mais trabalhar aqui, porque aqui acho que aqui não está a dar certo. Então, vou deixar. Vou procurar uma outra oportunidade de emprego. Assim. Esse curso aqui, para deixar ainda tentar. Não está a dar certo. Eu acho que não é vontade de Deus, mas vou ainda orar. Ore. Quando você ter a convicção por parte de Deus, por meio da oração, de que esse lugar não é certo, abandone. Nós não queremos isso. Nós não queremos isso. Nem que vamos abandonar a fé. Vamos continuar mesmo aí a estudar, a trabalhar. É isso que nós queremos. É isso que nós queremos, é isso que nós pensamos. Se dependemos da vontade de Deus, se dependemos do querer de Deus, então é nós quem temos que estar à disposição dele. Somos nós quem devemos estar à disposição de Deus. Amém? Amém. Somos nós, não Deus à nossa disposição. Não é Deus que deve fazer o que nós queremos, somos nós que devemos fazer o que Ele quer. Então, se somos nós que devemos fazer o que Deus quer, então Deus é Deus. Ele é quem governa, Ele é quem determina. Deve ser conforme Ele quer, conforme Ele projetou, conforme a sua vontade. Parece que esse grupo específico de pessoas pelo qual Tiago está se dirigindo, pensavam que era onisciente, que tem todos os detalhes do dia de amanhã. E nós sabemos perfeitamente, Deus é o único ser que tem todos os detalhes completos do futuro. Sabemos que Deus é onisciente. Ele é presciente. Ele tem conhecimento pleno, completo de todos os eventos que ocorrerão amanhã. Então nós não podemos decidir por nós mesmos o que vai acontecer amanhã. Ou seja, nós não podemos fazer um plano sem levar em consideração a vontade de Deus. No verso 14, ele diz: no entanto, não sabeis o que acontecerá ou o que sucederá amanhã. Tiago está dizendo, vocês não sabem o que vai acontecer amanhã. Vocês não têm conhecimento do dia da manhã.
Vocês não sabem o que vai acontecer amanhã. Por quê? Porque vocês não são oniscientes. Vocês não são oniscientes. No livro de Provérbios, capítulo 27, verso 1, diz da seguinte maneira: não te glories no dia de amanhã, porque não sabes o que produzirá o dia. Não se glorie, não crie expectativas. Não, amanhã vai acontecer assim. Amanhã, eu espero tanto. Você fica com tanta ansiedade do dia de amanhã. Amanhã eu vou lá, amanhã vai dar certo, vai acontecer assim. Não te glories no dia da manhã, porque não sabes o que produzirá o dia. Você não sabe o que vai acontecer no dia da manhã. Não se glorie. Não se glorie. No entanto, não sabeis o que sucederá amanhã. Não sabeis o que sucederá amanhã. Que a vossa vida... Aqui, a autoria da carta, Tiago, vai remeter uma interrogativa, vai aplicar uma pergunta. O que é a vossa vida? O que é a vida? Acredito que para muitos de nós, se nos perguntassem isso, poderíamos responder de qualquer maneira. O que é a vida? Ele está perguntando a eles, ou a esses indivíduos que estavam a proceder-se desta maneira. O que é a vida? Vocês que pensem em fazer algo no dia de amanhã, já determinam, tem que acontecer conforme vocês querem que aconteça. O que é a vida? O que é a vida? E ele vai responder. Tiago vai responder: sois apenas como neblina, que aparece por um instante e logo se dissipa. Ele está dizendo que vocês sois. É claro que isso não se aplica apenas vós sois, né? É claro que isso aqui não se aplica apenas a esses indivíduos. Isso aqui aplica-se a todo homem. A resposta que ele dá aplica-se a todos os homens. Vós sois como a neblina. Vós sois como a neblina, que aparece por um instante e logo se dissipa. Tiago usa uma alegoria aqui, neblina. Ele usa essa alegoria para poder explicar sobre a brevidade da vida, sobre a transição da vida. Vocês são como a neblina. Nós sabemos muito bem que neste tempo, por volta das 6 ou 7 horas, o clima tem ficado um pouco estranho. Nós temos notado a presença como se fosse espécie de uma fumaça. E encontramos dificuldade de enxergar as coisas que estão distantes. Isso é neblina. Tempo nublado. Sabemos quando o clima está nublado, como é que as coisas ficam. Então ele está dizendo que a vossa vida, ou a nossa vida, é como a neblina, é semelhante à neblina. Nossa vida é tão breve, é tão transitória, é tão passageira, como a neblina. Tiago está escrevendo aqui está explicando aqui sobre a brevidade da vida. Nossa vida é tão breve, é tão curta. Nós costumamos parabenizar as pessoas da seguinte maneira: Deus te abençoe. Como é que é? Deus te abençoe. Parabéns por completares mais um ano de vida. Não é mais, é menos. Apenas parabenizamos, né? Mais um ano de vida. Mas não é mais. O nosso tempo no mundo, na Terra, não está aumentando, está reduzindo. Quanto mais anos nós completamos, menos tempo de existência nós teremos na Terra.
Se vamos morrer com 30 anos, que idade você tem? Quantos anos você tem? Se você vai morrer com 30 anos, quantos anos você tem? E quanto tempo resta para você viver ainda? Já pensou nisso? Você já pensou nisso? Nós pensamos que a morte é apenas uma realidade que alguns indivíduos irão experimentar. Nós não vamos experimentar. Não, nós não vamos morrer. Nós somos eternos. Vamos morrer. Se até lá, se Deus não vier, se Cristo não vier. A nossa vida é tão passageira. E hoje há tanta pressão por parte desta sociedade tão corrompida em buscar o materialismo. As pessoas se esquecem completamente de Deus. É só o que eu quero. É o meu plano, é o meu projeto. E muitos cristãos, sinceramente falando, muitos cristãos estão nem ali com a obra de Deus. Estão nem ali com o reino de Deus. Não estão trabalhando para o avanço do reino de Deus na terra. E aqueles que não são cristãos, eles não pensam nisso. Eu te admiro quando vou no óbito. Eu vou em alguns óbitos. Eu vejo alguns mundanos a lamentarem como se... de um jeito tão estranho. De um jeito tão estranho. Mas depois desse lamento passar, eles vivem a vida como se nada estivesse a acontecer. Foi no óbito, um primo, um amigo, um irmão morreu, chorou tanto, 2 semanas passaram, está nem ali, como dizem, ainda vai na buia. Irmão, irmãs, meu mano, minha mãe, você irá morrer. Sem Cristo é inferno. Inferno, ninguém não foi lá. Se você continuar na incredulidade, você vai lá. Sim. Se você permanecer na incredulidade, você vai lá. Inferno é uma realidade. O que é que você pensa sobre si mesmo? Por que é que você existe? Como é que você poderias responder essa pergunta sobre a tua existência? Por que você existe? Você existe por quê e para quê? Nós devemos ser pessoas que busquem o porquê. Você vive para quê? Você existe por quê? Você acha que você existe simplesmente para fazer o que você tem feito, conforme a tua rotina diária? Acordar, escovar, tomar banho, comer, ir à escola ou ir ao trabalho. Você só existe para isso mesmo só? Você só existe para isso? Não. Eu acredito que todo ser humano existe para um propósito sublime, um propósito eterno, que é glorificar o nome de Deus. Amém. Todos nós, a nossa existência foi projetada por Deus para glorificar o seu nome. Então, os nossos planos, nós devemos projetar tendo em conta a glória do Senhor. Amém? Amém. Vai acontecer conforme a vontade de Deus para a glória do seu nome. Para a glória do seu nome. Por quê? Porque a vida é breve. Alguns morreram com 50 anos, 70 anos, 80, 100. Mas nem sempre nós vamos chegar até ali. Alguns não vão chegar até ali. Talvez alguns aqui só tenham mais 1 ano de existência. Não estou amaldiçoando ninguém. Talvez. E ninguém pode mudar isso. Ninguém pode mudar isso. Eu já vi pessoalmente uma pessoa morrer. A morte do meu pai. Eu vi meu pai morrendo. Eu vi. Ninguém contou para mim. E não tinha como meu pai impedir a sua morte. Não tinha como. A morte aconteceu exatamente no tempo em que deveria acontecer. E meu pai morreu.
Ninguém pode adiar o dia da sua morte. Ninguém pode. A nossa morte vai acontecer no tempo certo. Amém? Amém. Ninguém vai adiar o dia da sua morte. Ninguém. Ninguém. Nós pensamos que estamos aí longe. Pensamos que estamos aí distante. Não. Nós estamos cada vez mais a se aproximar do nosso fim. Estamos cada vez mais a nos aproximar do nosso fim. Tendo conhecimento disto, o que é que você tem feito? Como está a tua vida? Como você tem traçado os teus planos, os teus projetos? Como você está vivendo? O verdadeiro cristão submete os seus planos, os seus projetos à vontade de Deus, tendo em mente que tudo acontecerá conforme a vontade de Deus. A Bíblia nos diz em Romanos capítulo 8, versículo 28, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados segundo o seu propósito. A Bíblia nos chama a confiarmos no Senhor, confiarmos na vontade de Deus e Ele fará as coisas acontecerem. Provérbios, Salmos de número 37, verso 3 a verso 7. Confia no Senhor e faz o bem. Assim habitarás na terra e te alimentarás em segurança. Deleita-te também no Senhor, tenha prazer no Senhor, entrega-te no Senhor e Ele concederá o que deseja o teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, verso 5, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará. Entregar os teus planos, projetos, a sua vida nas mãos de Deus e Ele fará as coisas acontecerem conforme a sua vontade. Descansa no Senhor e espera nele. Não te enfades por causa daqueles que prosperam em seu caminho, por causa do homem que executa os maus desígnios. Salomão em Provérbios capítulo 3, verso 5, ele diz: confia no Senhor de todo o teu coração e não te apoies no teu próprio entendimento. Confiar no Senhor de todo o coração. Entregar-se completamente a Deus. Como a vida não me pertence, como o tempo não me pertence, então eu rendo tudo diante de Deus. Todo o coração. Todo o coração. Todo o coração. Portanto, Tiago explica aos seus leitores o que é sua vida. O que é a vida? A vida é um vapor. É como um vapor. É como um vapor. Hoje estamos vivos, amanhã não estaremos vivos. Você tem vivido como está a tua vida? Você está se dirigindo, está caminhando para uma eternidade com Deus ou uma eternidade sem Deus? O seu estilo de vida, a sua maneira de viver, tudo que você faz neste mundo revela que você está se dirigindo a uma eternidade com Deus ou a uma eternidade sem Deus? Pense nisso. Após a sua morte, você estará com Deus? Você estará com o Filho de Deus? Então nós não somos autores da nossa própria vida. Nós não somos autores da nossa própria vida. Nós não somos os donos da nossa própria vida. É claro que nós somos responsáveis pela nossa vida, mas não os donos da vida. Isso é que nós temos que levar em consideração, que a nossa vida é breve, é tão curta. Em Salmos de número 39, verso 6 diz: na verdade todo homem anda
qual uma sombra. Ou seja, todo homem é semelhante a uma sombra. Na verdade, vão, se inquieta, amontoa riquezas e não sabe quem as levará. Pois os meus dias, Salmo 102, verso 3, pois os meus dias se desvanecem como fumaça. Os meus dias se vão, os meus dias se vão como fumaça. Os meus ossos ardem como tição. Brevidade da vida. Job 7. Lembra-te de que a minha vida é um sopro. Verso 7. Lembra-te de que a minha vida é um sopro. Os meus olhos não tornarão a ver o bem. Verso 8. Os olhos dos que agora me veem não me verão mais. Jó está numa situação em que estava a levá-lo a refletir bastante sobre a vida. Ele estava pensando sobre a brevidade da vida. Nós sabemos que Jó, no momento em que esse incidente estava ocorrendo, é um momento de calamidade. É um momento de angústia, tristeza, momento de doença e perdas. E esse momento, ele se aproveitou desse momento para poder pensar sobre a brevidade da vida. Os olhos que me veem não me verão mais. As mãos que me peguem não me pegarão mais. Os braços que me abraçam não me abraçarão mais. Essa é a nossa vida. Essa é a nossa vida. Capítulo 9 de Jó. Ele é o que remove os montes. Capítulo 9, versículo 5. Ele é o que remove os montes sem que saibam e transtornam o seu furor. Ora, os meus dias são mais velozes, verso 25, capítulo 9, verso 25. Os meus dias são mais velozes do que um correio. Foge e não vem o bem. Nosso tempo na terra se vai tão rápido, tão depressa. Em tempos atrás, os que têm hoje 25 anos, em tempos atrás talvez tinham uns 20 anos. Alguns 18, outros 15, mas outros 10 anos. Nós quando pensamos no nosso passado, eu já cresci muito, eu era assim, eu tinha 5 anos, agora tenho 33 anos, agora 34, agora 40. O tempo não está indo lentamente. O tempo não está indo lentamente, o tempo está indo rápido, de forma rápida. Eu não sei quando eu vou morrer, mas eu acredito que estou próximo da minha morte. Ninguém está distante do seu fim. Todos nós estamos cada vez mais a nos aproximar do nosso fim. Não tem como fugir dessa realidade, a não ser que o arrebatamento acontecerá. Nem todos que professam ser cristão também serão arrebatados. Alguns mesmo vão ficar aqui para poder experimentar a grande tribulação. Quem vai ficar na grande tribulação? Todos vão. Verso 15. Em vez disso, deveis dizer. Em vez disso, deveis dizer. Como vocês não sabem o que vai acontecer amanhã, como a vossa vida é breve, a nossa vida é breve, então, o que é que vocês devem? Qual deve ser a vossa posição diante do dia da manhã? Qual deve ser a nossa posição? Ele diz, em vez disso, deveis dizer, se o Senhor quiser, se for a vontade de Deus, se for conforme Ele quer, se for conforme os seus planos,
não só viveremos, quer dizer, se for a vontade de Deus, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Se o Senhor quiser, viveremos, numa outra versão, se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo. Se caso nós não morrermos hoje, é claro, se chegamos até o dia da manhã, isso vai acontecer. E se Deus também quiser, assim. Eu quero casar. Tenho o meu plano. Se eu chegar até amanhã, e se Deus quiser, eu vou casar. Se caso Deus não quiser, não vou casar, vou morrer. Não é vontade de Deus que nós morramos? Não é vontade de Deus que alguém morra? Não é? É vontade de Deus, né? Sim. Deus decretou a morte, desde que o pecado entrou no mundo. A morte é decreto de Deus. Alguém tem medo da morte? Com medo ou sem medo, você vai morrer. Com medo ou sem medo, você vai morrer. Nós pensamos que é uma grande tragédia. Quando alguém morre, ele coloca no caixão, ele sepulta. Isso não é grande tragédia. Grande tragédia é quando alguém morre sem Cristo. Isso é que nós devemos lamentar, chorar mesmo, até rasgar as vestes. Ele foi sem Cristo. É comúngulo. Mesmo sem minha mãe, meu pai, meu tio, não há piedade, morreu sem Cristo. Não, meu pai, meu avô, minha mãe, meu irmão, não era tão mau assim. Se morreu sem Cristo. Meu irmão, minha irmã, você não vai ver no céu. É verdade. É verdade. Não temos como nos escapar da morte. Se Deus quiser, acontecerá assim, conforme Ele quer. Conforme Ele quer, conforme a sua vontade. E claro, se vivermos até lá, acontecerá conforme a vontade de Deus. Acontecerá assim. Alguém está preparado para a morte? Alguém aqui está pronto para morrer? Ninguém está. Não queremos morrer. Ainda queremos viver mais. Eu lembro uma vez de um irmão que disse: não, eu não posso morrer. Não, Deus sabe mesmo a minha necessidade. Não, Deus sabe mesmo. Deus sabe que eu não vou glorificar o nome dele. Não, eu não posso morrer. Eu não posso ainda morrer. Irmão Casimiro, eu não posso ainda morrer. Não, morrer ainda. Isso não depende de nós. Não depende de nós. Com doença ou sem doença, as pessoas morrem. Quando alguém morre, morreu de quê? Morreu de quê? Morreu de quê? As pessoas ficam tão preocupadas. Morreu daquela doença. Tem gente que morre sem doença. E talvez um de nós aqui irá morrer sem doença. Teremos, como dizem, morte súbita. Dormimos e fomos de vez. Acabou. Iremos morrer. Vão nos colocar no caixão. E vão nos colocar também na morgue. Primeiro é na morgue. Né? Vamos entrar lá. Já se imaginou? Teu corpo sendo colocado na morgue. Vai acontecer assim. Em vez disso, deves dizer: se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Isto ou aquilo. Então, se o Senhor quiser, viveremos e faremos isso. Se Deus quiser, se for a sua vontade. Agora, entretanto, vos jatais das vossas arrogantes pretensões. Toda jatância semelhante a esse é maligna. Deus está dizendo: as pessoas que se procedem de tal maneira são do maligno. Essa procedência, essa forma de agir, essa forma de colocar o seu ego por cima das coisas é maligna. É maligna.
Portanto, aquele que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Bem, é a forma correta que ele diz que nós devemos nos posicionar diante dos nossos projetos. Essa é a forma certa. Quem tem conhecimento disso e não faz, comete pecado. Se você tem conhecimento de que tens que confiar em Deus, tens que depender dele. Se você tem conhecimento disso e não faz, você está cometendo pecado. O apóstolo Paulo disse que nós não podemos andar ansiosos por coisa alguma, mas antes as nossas necessidades, as nossas petições devem ser conhecidas diante de Deus com ações de graça. Não podemos andar ansiosos. Nós já temos conhecimento sobre a noção que devemos ter no que diz respeito à vida. E a nossa vida é breve. A nossa vida é tão curta. O nosso tempo na Terra é tão breve. Não podemos simplesmente nos prender nos nossos planos, nos nossos projetos, naquilo que nós pensamos em fazer amanhã. Nós temos que depender de Deus. Nós temos que obedecer a palavra de Deus e fazer a sua vontade. Amém? Amém. É isso que nós temos que fazer. Deus nos criou para isso, para glorificar o seu nome, para fazer a sua vontade. Amém? Amém. A vontade de Deus é muito confrontador. É muito confrontador. Eu quero assim porque vai me dar tal satisfação, porque vai me dar prazer. Mas Deus não quer assim. Independentemente da satisfação que você terá. Deus não quer assim. Deus quer do jeito dele. Porque Ele é digno disso. Ele nos criou para nós nos submetermos ao senhorio dele. Então as coisas devem acontecer conforme Ele quer, não conforme você quer. Nós não podemos falar, pensar, traçar os nossos planos conforme nós pensamos. Não. Mas é conforme a vontade de Deus. Conforme a vontade de Deus. São poucas pessoas que têm abandonado os seus afazeres, planos, projetos, empregos, estudos, para poderem se dedicar na obra de Deus. Nós entendemos que renúncia é apenas deixar alguns pecados. Aquele meu emprego que me leva a pecar, não, eu não vou deixar. Aquele meu biscate, aquele meu business, aquela minha bambala, eu não vou deixar, porque me dá muito lucro. Mas você sabe que Deus não é glorificado nisso. Somos tão egoístas, nós só olhamos para nós mesmos. É só eu, conforme eu quero, meu prazer, minha satisfação. Deus, não. Meu próximo, não. Eu. Você nunca vai ver os pregadores de autoajuda, os coaches, esses pregadores ali, a falarem sobre a vida usando as Sagradas Escrituras com uma interpretação consistente. Eles não fazem isso, só distorcem. E aqui em Angola nós temos muitos pregadores assim, são todos falsos profetas, filhos de Deus, todos eles. Todos eles. Determine. Não, nós não temos nada a determinar. O que é que nós podemos determinar? Decreta. Eu decreto. Decretar o quê? Decretar o quê? Vamos pensar sobre essas verdades. Vamos refletir sobre essas verdades. Que a nossa vida é breve. Que as coisas não dependem de nós. Dependem da vontade de Deus. É conforme Deus quer. Amém? É conforme Deus quer. Isso não quer dizer que nós não podemos criar planos. Isso não quer dizer que nós não podemos traçar os nossos projetos. Não, nós podemos fazer isso sim. Mas nós não podemos excluir Deus disto. Não podemos excluir Deus dos nossos planos. Temos que incluir Deus. Se Deus quiser, irá acontecer. Porém, se Ele não quiser, também não irá acontecer. Se acontecer, Ele é Deus. Se não acontecer, Ele é Deus. Temos cantado muito.
pessoas que gostem muito, cantem muito. Nosso problema é que nós cantamos muito e vivemos pouco. Cantamos se Deus quiser, Ele deu, se não quiser, cantamos isso. Mas quando não acontece do nosso jeito, é problema. Estou sem cabelo branco, não estou a trabalhar. Já tenho 40 anos, nenhuma mulher, nenhum filho. Pior as mulheres, ataque na família. 28 anos, 29 anos. Mas você tem marido noturno ou quê? Sim, eu com essa idade, na nossa cultura, 29, 31, 34, 35, 38 anos, sem homem. Talvez você tenha marido noturno. Está bem preocupado. Me leve em oração. Apóstolo, irmão Casimiro, irmão Mesaque, me leve em oração. Vai nascer. Por quê? Porque quer ter homem. E tem pessoas procurando igrejas, entrando nas igrejas só para terem homem. Tem homens em busca de mulheres na igreja. Mas não quero te convidar na minha igreja. Na tua igreja tem mulheres bonitas lá? Mas não quero te convidar na minha igreja. Na tua igreja tem mesmo homens lá com dinheiro? Deus nos criou por um propósito maior, por algo maior. A glória de Deus, a glória do seu próprio nome, é um motivo maior. É o motivo maior da nossa existência. É o propósito que excede todos os propósitos da nossa existência, é viver para Deus. Amém? Amém. Aqui na tua cabeça fecha os olhos. Pai, muito obrigado, Senhor. Obrigado pela tua palavra. Obrigado pelo que nós acabamos de ouvir. Em nome santo de Jesus Cristo, Pai eterno. Senhor, te pedimos que o Senhor submeta os nossos corações à sua disposição, que as coisas, que nós esperemos que as coisas aconteçam conforme a tua vontade, Pai. Espírito Santo, te peço que apliques essas verdades no coração de cada indivíduo que está aqui presente, meu Deus, para que nós possamos saber como convém vivermos neste presente tempo. No nome de Jesus Cristo, meu Deus, o Senhor guarde os nossos corações, os nossos olhos diante deste mundo perverso. No nome de Jesus Cristo, nós oramos. Amém. Amém, irmãos. Amém.